A autora desse livro se tornou a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E esse romance, que foi lançado em 2006, é considerado por muitos o principal romance brasileiro do século XXI já. Oi, eu sou a Flávia e esse é meu canal para falar de livros. Eu me dedico a falar de literatura nacional e eu tenho certeza que aqui você vai encontrar sempre uma dica interessante. Então aproveita, já me segue, ativa as notificações, porque hoje é dia de falar de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. A Ana Maria é natural do estado de Minas Gerais e lá no fim do século XX, por volta de 1999 ainda, ela trabalhava com publicidade e nesse momento da vida dela, ela literalmente abandonou toda essa outra vida para se dedicar exclusivamente a escrever. Ela não sabia muito bem o que ia sair dali, não fazia ideia de qual seria aquela trajetória dela, mas ela seguiu a sua intuição e assim ela passou a se dedicar a esse fim. Eu acho que vale frisar que quando a Ana Maria publicou Um Defeito de Cor lá em 2006, ela naquele momento era a 8ª mulher na história do Brasil, a 8ª mulher negra a publicar um romance. E eu acho que isso diz muito sobre toda a história do livro e sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje. Em 2024, esse livro foi tema do samba enredo da Escola Portela, fez muito sucesso na época também, e agora em 2025 ela se tornou então a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Além disso, ela dedicou 5 anos para poder fazer o livro entre a pesquisa e a escrita, que aliás ela reescrita também, porque ela reescreveu o livro do zero várias vezes. E a primeira versão dele já tinha 1.400 páginas. Bem, o livro basicamente vai nos contar a história da Kendê, que é uma mulher que foi escravizada ainda muito jovem, ainda criança, e chegou até Salvador e dali em diante fez toda a sua vida. A gente vai acompanhar todos os seus 80 anos de história. E o foco principal aqui está na busca dela por um filho, que em algum momento ali da história eles acabam se desencontrando. Então tem toda essa jornada dela em busca desse filho perdido. Esse livro ele não vai contra a história oficial do Brasil. Na verdade, ele traz um ponto de vista de uma pessoa que representa toda uma camada, que no caso aqui são as mulheres negras e escravizados. Ela representa esse conjunto de pessoas que nunca tiveram oportunidade de contar a história sob o seu ponto de vista. E se você lembrar, eu falei no início do vídeo que Ana Maria Gonçalves foi a 8ª mulher negra a publicar um romance aqui no Brasil, isso já nos anos 2000. Então a Kendê, ela representa esse conglomerado de visões, principalmente de mulheres negras, tanto daquela época ali no século XIX, e ela também representa um pouco dessa vida que é até hoje. Se a gente olhar no livro, infelizmente, muita coisa que está lá no livro ainda não mudou. Então, tudo que principalmente as mulheres negras passam em termos de deslocamento, a parte de filhos, a parte de ter que prover ali toda a parte financeira ali da família também, tudo isso está lá nesse livro representado pela Kendê e de certa forma tem seus reflexos no dia de hoje. Por isso que eu acho que esse livro é essencial para todos os brasileiros e não à toa a escritora ela dedicou 2 anos inteiros só para poder fazer a pesquisa. Ele é uma obra de ficção baseada em fatos históricos. A Kendê é inspirada em uma mulher que se chamou Luísa Maim e acredita-se que ela tenha sido a mãe do poeta abolicionista Luiz Gama. E além disso, o livro passa por fatos históricos e que servem de pano de fundo para a trajetória de toda a personagem, não só como pano de fundo, também como impacto direto nas decisões e nos caminhos que ela vai seguir ali, como é o caso, inclusive, da Revolta dos Malês, isso em 1835. E com todo esse peso de informação, a gente acompanha então a Kendê por toda a sua vida. Eu não vou dar spoilers, mas todos esses fatos ali que eu comentei, eles
atuam ali no amadurecimento dela como personagem, como mulher, e em toda ali a sua trajetória da busca do seu filho, como eu já comentei. E vocês já viram que o livro é bem grandinho, né? Essa edição que eu tenho aqui, ela tem em torno de 950 páginas. Dependendo da que você pegar para ler, vai ter um pouquinho ali de variação. E nem me venha dizer que você não gosta de calhamaço, ou que você tem medo de calhamaço, ou que ele vai impactar a sua meta de leitura do ano. Besteira, gente. Acho que a gente não pode pensar nas coisas que a gente quer ler, as nossas metas de leitura do ano, como só um número lá final para a gente publicar na rede social. Eu acho que quando entra um livro desse na vida da gente, a gente tem mais aqui aproveitar. Eu dediquei um bom tempo para poder ler esse livro, inclusive com algumas pausas para poder absorver o que eu estava lendo. Porque tem algumas passagens no livro que elas são até mais pesadas assim pela sua descrição, como que para mim foi a descrição do navio de escravizados que veio do continente africano até o Brasil, onde a Kende veio, e no livro ela tinha só 8 anos nessa parte. A descrição que a Ana Maria faz dessa cena, de todo esse pedaço ali, ela é muito impactante. Não só pela descrição de como as pessoas que estavam ali sendo transportadas, como elas eram transportadas, dispostas no navio, como elas se sentiam, como que o ar parecia para elas, como que era a temperatura dentro do navio, o cheiro que as pessoas sentiam, além das doenças pelas quais elas foram acometidas ali também. Então foi uma parte muito impactante e que me lembrou até da época da escola, porque eu não lembro de ter lido uma descrição de navio de transporte de escravizados dessa forma em nenhum outro momento da minha vida, pelo menos não na que eu passei. Então eu lembro de pegar livro de história e a gente simplesmente via que veio um navio de escravos da África e chegou no Brasil e depois outras coisas aconteceram. Mas o que essas pessoas realmente passaram ali, essa foi uma das primeiras vezes que eu li uma descrição como essa. E eu acho que isso por si só já vale todo o contato que você faz com o livro. A escrita do livro todo me agradou muito. É uma escrita fluida. E embora, como eu comentei, às vezes a gente tem trechos pesados, mas entre o que acontece de muito triste na história e é intercalado com momentos ali até de algum... Você fica feliz porque há alguns momentos de felicidade ali para a personagem. Eu acho que ela tem uma trajetória muito bonita ali. E então esse tipo de compensação faz com que você mantenha o ritmo de leitura e te mantenha interessado ali na história. Inclusive o final da história, para mim, foi um dos melhores finais de história que eu já li em toda a minha vida. Eu acho que o livro, ela mantém uma régua de qualidade o livro inteiro e isso se mantém ali até o final. Eu saí de Um Defeito de Cor completamente transformada e muito agradecida desse livro ter chegado na minha vida. Aliás, eu quero comentar que esse livro chegou até mim através de um clube de livro. Então aqui na minha cidade eu acompanho o Clube do Livro, eu não conhecia o livro e ele estava na lista de leitura. E de tanto eu ouvir as pessoas comentarem sobre como era o livro, eu me interessei para ler. E foi assim que eu conheci e foi ótimo. Então foi uma experiência muito bacana. E hoje eu fico feliz de ver que pessoas próximas a mim também estão lendo esse livro, estão em momentos diferentes e você descobre que a pessoa está lendo. Então tem mais gente com quem eu comentar. E como eu falei, eu acho que é um livro necessário. É um livro para abrir a cabeça e a gente precisa entender a história do nosso país, entender no caso do Brasil como o país foi constituído e todos os reflexos desse passado que fazem a gente repetir determinados comportamentos ou por que a nossa sociedade está constituída da forma como ela está. E a gente sabe muito bem, precisa entender o passado para você não repetir essa história. Então eu recomendo para você fortemente essa jornada com Um Defeito de Cor. Recomendo para você assistir as entrevistas da Ana Maria Gonçalves, que são muito elucidantes também. E eu espero que você goste desse livro e que venha me contar o que você achou. E a gente se vê então no próximo vídeo.